tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Consegue declarar isso junto? Casa do ar, você consegue adorar Jesus assim com a sua alma? Deus está. Você que está em casa consegue adorar com a tua alma? Você que talvez está sozinho em casa, com a família, adore a Jesus. Adore a Jesus. Tão certo como a... Aleluias. Tão certo. Novamente, Deus estar aqui, podemos? Deus, o Senhor está neste lugar. Aqui. Esta casa é do Senhor. Tão certo como aqui eu respiro. O Senhor agora, tão certo como a manhã que se levanta. Novo Testamento, o Espírito Santo tão desce certo como eu te para fazer morada falo, em homens e podes mulheres, ouvir. para fazer morada em nosso coração. Os feridos de alma são Nós somos a habitação do Espírito Santo. curados. Deus te trouxe aqui nessa Os noite. cativos e Deus, em nome do Senhor oprimidos livres Toda mente são. cativa, esterilizada, começa a abrir a mente Os desse homem e dessa enfermos mulher. e Tem uma doentes são resistência agora nos sarados. resistências auditivas. Pois o Espírito Quebra de resistência na Deus está aqui. Quebra as resistências aonde o inimigo Os está tentando nos paralisar. feridos de alma são Nós te agradecemos nesse curados. lugar. Obrigado, Jesus, por nós Os respirarmos esse ar. cativos e oprimidos Obrigado, Jesus, pela tua livres presença em são. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui Os servindo ao Senhor. enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Agora a igreja, Deus está em nós, vocês conseguem? Está em nós. Deus está em nós, casa do Abba. Deus está em nossa célula. Deus está em cada ministério dessa casa. Deus está na mesa pastoral. Deus está no corpo diaconal. Deus está aqui nessa casa. Deus está operando maravilha no teu casamento nesta noite. Enquanto estamos aqui, eu consigo ver comitivas de anjos operando em lugares, trazendo resposta de orações, quebrando cadeias invisíveis, quebrando grilhões da alma, grilhões dos pés. Nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós. Louvado seja o Senhor. Obrigado por produzir em nós a esperança, por produzir em nós o teu amor. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Mais forte. Glória a Deus. Consegue aplaudir mais forte o Senhor? Maravilha, Jesus. Amém. Podeis assentar. Como diz o apóstolo, boa noite, casa do Abba, né? Como diz a pastora Ellen, o pai está na casa. Que é bom, nós vamos reproduzindo, amém? Glória a Deus. Louvado ao Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, essa missão que Deus nos confiou, amém? Fico muito feliz de ver a alegria de cada criança. Pastor Hélio reforçou, né? A alegria, o impacto de cada criança, mas ele reforçou sobre duas vertentes: sobre um pai que enviou o filho e como pastor desta casa, amém? Então louvado seja o Senhor. Ontem crianças foram alcançadas, foram mais de 60 crianças, amém?
sendo alcançadas. E não é só para crianças de Casa do Aba. Ontem no parque nós alcançamos mais de 20 crianças que estavam ao redor, se inseriram, lancharam, participaram, amém? Esse trabalho foi feito por nós, por cada um de vocês. Vocês que oraram, vocês que enviaram os filhos, incentivaram os sobrinhos, vocês que contribuíram também, amém? Vamos aplaudir a Jesus, amém? Toda a liderança Aba Kids, todo o corpo de monitores. Essa casa avança porque tem mãos que abraçam, amém? E é isso que é ser corpo, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz com o Senhor e a responsabilidade é dobrada, amém? Estou vendo muitos irmãos que também esteve no culto da manhã, está aqui no culto da noite. Então são irmãos que também estão cheios para transbordar comigo, amém, irmão? Pastor, guarda o rostinho em nome de cada um, no máximo possível. Deus trouxe esse tema no meu coração. E é muito importante, quando nós temos essa missão, essa responsabilidade no altar, quero trazer para cada um de nós, no altar e fora do altar, amém? Pregador não é só aquele que está no altar. Deus tem nos chamado para levar e pregar a palavra, amém? Na fila da lotérica, amém? Na escola, no trabalho, para os familiares, nós somos pregadores da palavra. Mas antes de nós levarmos a palavra, nós levamos a nossa vida, amém? Quem está entendendo diz amém. Não adianta ter uma boa oratória, uma boa palavra, mas a vida não condizer, não dá liga. Quem entende diz amém. Amém? Não é que são homens e mulheres perfeitos, mas nós somos homens e mulheres que escolhemos andar com Deus. Quem está escolhendo andar com Deus diz amém. Quem está escolhendo ficar coladinho no Pai diz amém. Então somos nós juntos. E Deus me deu essa nobre missão. Então peço irmãos que não andem, não conversem. Todo o corpo diaconato, consolidação, intercessão, nos ajude, porque o corpo é fundamental. Vocês são as células efetivas no mundo espiritual. Pastores, em nome de Jesus. Deus me trouxe um tema muito importante e traz assim para a igreja, para o meu coração. Não basta estar na igreja. É preciso sair da janela. Conseguem dizer isso? Diga assim, não basta estar na igreja. É preciso sair da janela. Diga assim, zarpar da janela. Fugir da janela. Correr da janela. E é muito importante que quando Deus produziu essa palavra durante a semana, hoje, por volta de 2h30, às 3 da manhã, o Senhor me desperta novamente. E Ele disse assim, eu não acabei de falar. Eu não terminei de falar. E é como um pai, quando fala o nosso coração, volta aqui, não acabei, não terminei. E lá vai eu, sentar no secreto, com a Bíblia, com a folha, e disse assim, pai, fala com o teu filho hoje. O que o senhor precisa? O senhor quer mudar a mensagem? O senhor quer mudar o texto? O que o senhor necessita? Deus faz isso conosco, amém? Ele faz, Ele tem poder. A palavra é dEle, nós só servimos o que é dEle. Ele é que dá o cardápio para nós servirmos aqui nessa casa. Ele disse, não, eu preciso pontuar algumas coisas. Irmão, e de 2h30 da manhã até o amanhecer, foi só Deus falando, anotando, chorando e recebendo do Senhor. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque antes da palavra alcançar, ela tem que bater aqui. Deus ele tem que alinhar nós. Quem entende diz amém. Não adianta o mecânico alinhar o carro dos outros, trocar o óleo do carro dos outros e o carro dele está desalinhado, o óleo já está velho, não tem jeito. O para-casa começa por nós, começa em nossa casa. Então Deus trouxe isso no meu coração. Não basta estar na igreja, é preciso sair da janela. E é muito importante nós entendermos sobre a passagem de Atos, capítulo 20. Amém? Em nome do Senhor, sendo com a Bíblia aberta, pode abrir Atos, capítulo 20, versículo 7. É o que Deus quer trazer para nós, em nome de Jesus. Quem foi encontrando, diga amém, diga glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. E vai dizer assim, acompanhem comigo. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, já estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele
e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim fez o quê? Partiu. Então conduziram o quê? Vivo o rapaz. E sentiram-se grandemente confortados. O que nós precisamos entender aqui, o que está acontecendo? A igreja primitiva, ela se reunia nas casas. E aqui nós possamos dizer que eles estavam reunidos no terceiro andar. É como se fosse o terraço da casa, aquele espaço que eles reuniam, ou na área gourmet, né? Hoje as coisas são mais modernas, né? Ou ali no salão, mas ali o povo estava reunido. E a Bíblia nos dá muitos detalhes. Dá detalhes do que está acontecendo, a localidade, a proporção da altura. E essa história tem a ver comigo, com você. Aqui não é uma parábola, que realmente aconteceu. Aqui o apóstolo Paulo estava pregando aos irmãos dentro da igreja. O evangelista Lucas, um médico, um cientista, ele registra cada detalhe. Por que ele registra? Porque ele está preocupado em registrar detalhes. Livro de Lucas, livro de Atos, Evangelho de Jesus segundo a ótica de Lucas, é escrito por ele mesmo. Então esse autor está preocupado em registrar detalhes. Por quê, pastor? Porque veja bem, se é um médico, ele é o quê? Um cientista, estudou demais, gosta de escrever, gosta de pesquisar, gosta de entender assuntos. Então ele traz riqueza para nós. O que a Bíblia vai nos trazer aqui, que a tragédia de Eutico não começou quando ele caiu. A tragédia e a queda de Eutico acontece quando ele escolhe ficar na janela. Nós precisamos entender o que vai acontecendo de queda sobre queda, concessão sobre concessão. É a nossa escolha, é a minha escolha, é a sua escolha. Janelas sem funções, portas sem funções, cadeiras sem as suas funções. Nós escolhemos aqui dentro da igreja onde nós queremos sentar. Sentar para receber do culto, ou cadeiras para nós participarmos dentro de um ministério, dentro de um corpo da igreja. Quem entende diz amém. Você chegou aqui, você escolheu de livre, espontânea vontade onde você quer sentar. O que Deus quer trazer para nós nessa noite é entendimento sobre lugares, sobre localidades. Janelas são importantes, mas não são cadeiras. Janelas têm que estar abertas, sim, mas para ventilar. A janela tem que estar aberta, sim, para que o sol entre sobre o lugar. Mas aqui é uma escolha. E nós vamos entender hoje o que essas janelas podem significar na nossa vida com Deus, na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal. A Bíblia vai dizer no versículo 9, já inicia assim: estava o quê? Sentado numa janela. Ninguém chega sentando na janela. Primeiro nós vemos o quê? A janela aberta. Nos gera o quê? Curiosidades. Sim ou não? Você chega ali na janela do prédio, né, de um apartamento, e fala: ó, que visão, ó, que legal. Nunca tinha visto aquilo. Nó, daqui dá para ver o bairro inteiro. Nossa, eu não tinha essa visão. Então o que está acontecendo? Ele vê a janela e escolheu sentar na janela. Eu consigo imaginar ele olhando para ela, caminhando em direção à janela e dizer: eu vou sentar aqui. Ele teve o quê? Escolhas. O que Deus quer trazer para nós, que as consequências da nossa dormência espiritual, as nossas quedas espirituais, são consequências de nossas escolhas. São consequências de nossas decisões. Nós temos que trazer essa responsabilidade, senão nós viramos pessoas feridas, com sequelas e apontando culpados, aculpando responsáveis. Quando uma criança cai da janela sob a nossa responsabilidade, que a gente fala, quem mandou estar ali naquela janela? Janela não é lugar de sentar, janela é só para estar aberta. Mas o propósito dessa mensagem, Deus não está chamando nós para ser juiz, para apontar quem está na janela. Deus traz essa mensagem de hoje, de uma reflexão, aonde nós estamos escolhendo, dentro da casa de Deus, ficar sentado. O problema é que ele já não viu mais o desconforto de uma janela, que é desconfortável. Não sei se a gente já ficou mais de 2 horas sentado numa janela.
Quando criança, sim, né? Criança, tudo é aventura, não é isso? Tudo é alegria, a gente fica mais tempo. Mas quando tornamos adultos, dificilmente conseguimos. Para ele ficou confortável. Para ele ficou confortável. Janela é um lugar que vai fazer uma divisão, uma separação. Você consegue entender que a janela faz uma separação? Olha aqui para dentro da igreja, aqui nós estamos sentados pela graça de Deus. E logo aqui atrás dos irmãos tem o quê? As janelas. Ela faz uma separação, ela faz uma divisão da igreja, do que está interno do que está externo. As janelas nos dão essa perspectiva. Temos que tomar cuidado, porque senão a janela, ela se torna um lugar de divisão, comparação e distração. Por que divisão, pastor? Ficamos entre a igreja e o mundo. Ficamos na divisa certinha. Ficamos no liame direitinho. E Deus trouxe no meu coração. Ele disse assim: filho, eu sou pai pela madrugada. Eu não aceito guarda compartilhada. Satanás aceita guarda compartilhada. Satanás gosta. Satanás permite. Satanás não importa de você ser de Jesus e ser do mundo. Satanás não importa de você estar na igreja, ser de Cristo e ser do mundo. Satanás não importa o seu coração estar dividido. Mas Deus não divide a paternidade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus nos quer totalmente para ele, entregue para ele, servindo a ele, amando a ele, entregando de corpo, alma e espírito. É isso que ele quer de nós. Quem escolhe a janela está sempre perto da queda. Está propício à queda. Já repararam que a maioria dos casos a inclinação é cair para fora e não para dentro? Já perceberam isso? Por causa do que? Da lei da gravidade, talvez é maior. É uma inclinação. Porque normalmente o nosso corpo fica mais inclinado para fora. Reparando quem está lá fora. Oh, beleza. E começa a comparação, começa a distração. Eu estava dentro da casa do Senhor. Mas quando estamos na janela, conseguimos comparar ambientes. Começamos a fazer comparações do mundo com a igreja. Como assim, pastor? Lá no mundo eu tinha amizades melhores que da igreja, viu? Comparação. Dentro da igreja, os irmãos, amigos, é tudo fofoqueiro, tudo fingido. No mundo, ó, lá que estão meus melhores amigos. Comparações. Comparações ministerial. Na igreja tal que eu congregava, que eu liderava, eu pastoreava, era assim, aqui tem sido assim, e já começa o quê? Comparação que vai nos levar à distração. Isso é perigoso, porque estamos com o corpo dentro, mas o sentido já está lá fora, o coração já está lá fora, a alma já está lá fora, o sentido, os pensamentos estão lá. Isso é perigoso, porque vamos ficando suscetíveis a quedas. Quem está entendendo diz amém. Essa janela é perigosa. Quanto mais alto, maior é a queda, e eu vou dizer que é mais grave a queda. Nessa altura nós podemos entender sobre duas perspectivas. A primeira, talvez de uma altura de uma responsabilidade eclesiástica, um ofício eclesiástico. Como assim, pastor? Quanto mais nós vamos subindo em serviço na casa de Deus, amém? Tudo é serviço, pastoreio, obreiro, amém? É serviço, aumentando nosso serviço, nossa responsabilidade. Maior e mais o quê? Pesado é o quê? A queda. Consegue entender? Se ocorre algo comigo, não falar o que isso aconteceu, não. O pastor fez isso. O obreiro fez isso. A intercessora aconteceu isso. Mas aqui eu quero olhar também para uma perspectiva de intimidade. Porque eles estavam lá no terceiro andar. Subir cada escada, subir cada degrau para chegar a um nível mais alto naquele lugar.
Podemos comparar com a nossa intimidade com Deus. Não importa a sua função ou serviço dentro da igreja, se é novo convertido, se passou pelo encontro ou reencontro, aqui eu quero dizer do seu grau de intimidade. É difícil ou não é construir um grau de intimidade com Deus? Sim ou não? Gera responsabilidade, gera renúncia. Foi tão difícil, eu consigo imaginar ele subindo cada degrau, passando no primeiro andar, no segundo, terceiro, e falou, cheguei. Para subir é mais demorado, mas a queda é mais rápida. O diabo quer fazer isso comigo, com você, quer nos derribar, quer nos derrubar. E temos que tomar cuidado com esse lugar de conforto. Torna esse lugar de divisão, pode avançar, comparação e distração. Porque a gente começa a olhar para os outros horizontes. A gente já começa a ver outras coisas. E lá o nosso coração já não está mais aqui. O nosso coração já não está mais na célula. O nosso coração já não está mais na intercessão. O nosso coração já não está no Ministério Kids. O nosso coração não quer nem servir, nem começar a trabalhar para Jesus dentro da obra. Pode avançar, por favor, meu querido. Isso é um perigo. Deus, Ele não quer que nós sejamos nessa divisão. Deus não nos quer no lugar da distração. A janela é um lugar onde se perde o quê? A identidade. Ele não sabe mais se faz parte daquele corpo lá de dentro ou se já está lá fora. O diabo, ele faz isso com nós, faz a gente perder o sentido das coisas. Quando nós olhamos para nós, já perdemos a nossa identidade. Identidade ministerial. Identidade como pai, esposa, mãe, esposa, filho, avó. Já vamos perder a identidade das células. Já vamos perder a identidade do pastoreio. A janela é necessária. A janela é importante para ventilar. Quem consegue entender, diz amém. Não tem problema se você questionar algumas coisas. Não é que o pastor está dizendo assim, olha, o que é pregado aqui, pronto, aceita, engole e vai. Não. Você pode ter algumas dúvidas teológicas ou bíblicas, amém? Você pode ter algumas indagações dentro de você. Não tem problema. Mas este lugar não pode nos levar ao lugar de perder a identidade. Para chegar diante de Deus, nós temos que entregar os nossos diplomas. Para chegar diante de Deus, nós temos que entregar as nossas teologias. Quando eu chego diante de Deus, eu entrego o bacharelado, eu entrego as pós-graduações, eu entrego o meu mestrado e digo, Senhor, a minha identidade é do reino, a minha identidade pertence ao Senhor. Podemos estar no mundo, mas não somos do mundo. O maior erro nosso é dizer, filho, você não vai estudar naquela faculdade não, porque lá a ideologia está dominada. Você não vai estudar em lugar tal ou Y porque não pode. Não, não é isso. Daniel estava onde? Onde que Daniel estava? Mas ele era de lá? Ele estava lá. Os nossos filhos, as nossas crianças, a nossa juventude, não permitem eles perderem a identidade. Como que se perde a identidade? Quando nos traz pergunta e respondemos de qualquer jeito. Ah, isso é Deus que sabe. Ah, não sei não. Está sendo forjada a identidade em nós. Aos novos convertidos, está sendo gerada identidade em você. Podemos estar em lugares, mas não perder a nossa identidade. Podemos ouvir muitas coisas, mas o apóstolo Paulo vai falar o quê? Todas as coisas são lícitas, mas em tudo convém. A separação, o filtro. A janela, além de ser um lugar que você pode perder a identidade, a janela é um lugar que pode trazer algo ainda mais pesado para nós. Além dela fazer nós começar a perder a nossa identidade. Pode avançar, por favor. Ela vai nos levar para um lugar. Ela vai mudar de nome. Ela vai mudar de rota. Aquilo que é confortável, agora vai te dando prazer de dormir. Vai te dando sonolência. Você já ignora. As pregações, os louvores são ministrados, já são que ignorados. Eu consigo receber desde que o carro para no estacionamento.
desde que os sentinelas nos recebem, abençoando a nossa vida, o carro, a moto, o Uber, seja o que for, os seus pés, não importa, mas nós já começamos a ser ministrados, nós começamos a receber. Subimos, passando pelo corpo diaconal, recebemos a unção, somos ministrados pelos louvores, pelas danças, pelo ofertório. Mas não podemos perder a identidade, começar a confrontar algumas coisas. Perdemos a identidade quando começamos a olhar pelas janelas do YouTube, do Instagram, dessa distração. Dízimo e oferta já não faz mais sentido para mim, para você, para nós. Ler a palavra já não faz mais sentido. Cultuar presencialmente já não faz mais sentido. Porque vamos recebendo influências externas. O sentido já está lá fora. E a janela vai tornando esse lugar de desinteresse. Está mais interessante lá fora. O mundo pulsa melhor lá fora. Aliás, o maior erro, a maior falha nossa é num discipulado, é numa pergunta do filho, do jovem, até mesmo nossa, dizer que o mundo é ruim, que o mundo não tem alegria. Para a carne, o mundo é bom, mas o salário do pecado é o quê? É a morte. A gente quer tampar o mundo das nossas crianças, juventude ou nós. Não, não olha para o mundo não. Pode olhar pela janela, mas olha quantas almas a serão alcançadas. Pode olhar pela janela, mas onde Deus está precisando de mim, de você no Instagram, com palavras de edificação, com palavras poderosas, eu posso olhar pela janela, eu não posso assentar, eu não posso distrair, eu não posso perder a identidade. Tem alegria, mas alegria passageira. Sejam sinceros, eu estou olhando a mãozinha de cada um. Quem aqui vai no sacolão, a boca enche d'água quando vê alface, tomate, couve, berinjela, giló, delícia. Nossa, ai meu Deus do céu, eu vou levar 30 quilos disso. Quem faz isso? Bom, nosso consciente quer fazer isso com nós, né? Mas como é que as mãos vai levantar? Agora quem vai na padaria, vê uma coxinha, vê uma pizza, um hambúrguer, um salgado, que atropela, aquela picanha com a gordurinha, quem? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí começa a dar, glória, é noivo, vai ter hoje a picanha depois aqui da formatura, não vai? Glória a Deus. Aí os lábios começam a encher. Por quê? Porque o que faz mal para o corpo, assim é o pecado, assim é o mundo, traz sabor para nós, mas traz consequências pesadas. É ruim a gordurinha da picanha? Eu quero trazer nós uma ótica sobre o mundo. Então eu vou comer a gordura picanha, a consequência vem. Bem entupida, não é? Aí nosso peso vai começando. Eu quero trazer essa comparação só para nós entendermos. Claro que é gostoso comer 3 pizzas, 3 pedaços de pizza, é ou não é? Claro que é gostoso, mas depois a consciência o que pesa, né? Nossa, me dá água com limão. É só eu, né? Me dá bicarbonato. É só eu, né? Me dá água com gás com limão. Querendo aliviar a consciência. Não, amanhã eu começo a caminhada. Não, agora eu vou arrumar um personal. Aí a gente já começa a trabalhar aqui. Ei, mas já tá aqui. No sacolão a gente pode até não gostar da verdura, não encher os lábios de água, saborear. Mas faz bem. Você pode até não querer receber essa mensagem, não aguenta nem ouvir a voz do pastor. Você pode até estar se debatendo aí na cadeira, mas que ela é necessária porque a couve ela tem ferro, a laranja tem vitamina C, ainda que não traz sabor no teu lábio, mas ela é essencial, ela é eficaz, ela é necessária, ela produz em nós o que nós precisamos, o que você precisa nessa noite. Do lado de dentro tem palavra, tem louvor, tem luz. O evangelista nos dá essa riqueza. Ele nos dá essa riqueza. Mas já não faz mais sentido, perdeu o sentido. Conseguem compreender? Está suscetível à queda. O corpo já está começando a se dando sono. É isso que o diabo faz comigo e com você. Ela começa a nos distanciar, nos desligar.
Pastor, estou cansado, estou exausto. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que você não deve fazer pausas. Aliás, pausas é necessário. Viagens é necessário. Aliás, temos que fazer uma revisão em nossas vidas. Mas é não sair. É não fugir. É dizer assim, olha, essa semana eu vou tomar um sorvete. Eu preciso tomar um sorvete. Olha, eu preciso de viajar uma semana. Nós precisamos dessa renovação. Quem entende diz amém. Não estou dizendo para os irmãos se sobrecarregar aqui, não. Não é sobre isso, não. É saber trazer nivelamento. É saber trazer ponderamento. Mas é necessário uma vida entregue ao Senhor. Porque já começa a ficar o quê? Desinteressado. Ah, vai ter propósito? Ah, não quero não. Eu já fiz ano passado, esse eu não vou. O desinteresse. Ah, eu já servi no último encontro, nesse eu não quero, vou ficar na minha. Aconselhando uma pessoa hoje, eu disse assim, como é que você se vê no rebanho? Ele disse, pastor, ovelha. A ovelha, ela pode se ferir. A ovelha, ela pode se machucar, isso acontece. Mas ela não pode se ansiar. Você pode estar cansado. Eu posso estar cansado. Mas é não distanciar do Supremo Pastor. É não distanciar do altar. A ovelha, se precisa, ela berra mais alto. Ela grita, estou aqui, Jesus. Cuida de mim. Já viu o cachorro, quando ele está machucado, ele coça no dono, não é isso? Já começa a coçar na dona, dando patinho, dizendo, ei, eu estou aqui. Eu não consigo falar, mas estou chamando a tua atenção. Meu irmão, minha irmã, as feridas do coração e da alma, chame a atenção de Jesus nessa noite. Aí nós vamos distanciando, está machucado. Não me cumprimentou. Não deu um sorriso para mim. Já não sou enxergado. Já não tenho oportunidade. Aí nós começamos assim. A ovelha vai o quê? Distanciando. O distanciamento nos traz fragilidade, vulnerabilidade. Mas a ovelha que estiver distante hoje do bom pastor, ele te busca. Ele nos alcança, amém? Ele deixa as 99 para buscar a uma. Nós aprendemos isso no último curso. Quem entende diz amém. O bom pastor, ele conta ovelhas. O bom pastor nos chama pelo nome. Aí começa o quê? O desinteresse. E vamos tentando fazer o quê? Culpar pessoas. Foi o que eu disse no início. Quem mandou ficar na janela? Também eu estava na janela. Por que ninguém me falou que não podia sentar na janela? Aliás, precisa de uma placa dessa? Não sente na janela. Eles falam assim, se tem placa, tem história, não é isso? Aí quando tem muitas quedas, começa a colocar o quê? Placa. Não sente na janela, não pode. Mas Deus hoje está nos despertando. Deus hoje está nos chamando para um lugar. Para sair, porque a janela pode ser o lugar de quê? Da ilusão. Começamos a ficar iludidos. Iludido com outras coisas. Iludido com outras situações. Iludidos que lá fora está melhor do que aqui dentro. Iludido que se eu tomar uma decisão aqui vai ser melhor para mim, que eu cansei do que estar dentro. E vamos sendo iludidos. A quantas ilusões não recebemos hoje? A quantas falsas ilusões somos bombardeados pela televisão, pela internet, por amigos, por influências. A gente já começa ficando iludidos. Que lá fora o brilho é mais bonito. Oh, lá tem isso, aqui não tem. Olha só, esse tempo todo eu não vi ali. Sabe o que vai acontecendo com esse jovem? Pouco a pouco, a Bíblia diz que ele vai fazendo o quê? Adormecendo. Diga assim, pouco a pouco. Ele vai adormecendo. Porque a janela produz sonolência espiritual. Já começa a bocejar nos cultos. Já começa a bocejar na hora da célula. Já começa a não perceber mais as coisas. O que eu quero trazer para a igreja, que a oração ela vai começando a quê? A diminuir. Se orava 1 hora, agora ora 5. Se orava todos os dias, agora um dia sim, um dia não. Depois uma vez na semana. Depois uma vez a cada 2 meses. A palavra perde o sabor. Já não gosta mais de ler a Bíblia.
já não carrega mais a Bíblia no braço e no coração, já começa a perder esses interesses, sinais de sonolência espiritual. O pecado já não mais nos incomoda, porque todo mundo faz. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, está na carne, está na natureza, não incomoda. O pastor fulano de tal fez, faz. O líder de célula ciclano fez. Isso também não é pecado, né? Se olhar a luz da Bíblia, começamos a querer adaptar a Bíblia. Começamos a ser invadidos pelo liberalismo teológico. A Bíblia sendo recortada para atender o nosso padrão, para atender a nossa forma. Meu irmão, a Bíblia tem somente uma forma. Nós que temos que adaptar a palavra do Senhor. É nós que adentramos dentro dela. Deus não cabe em formas. O Espírito Santo, Ele mora. Nós não somos forma do Espírito Santo. Ele é da pita. Não. Nós somos morada. Essa casa tem dono. Hoje Deus quer que você entregue a chave da casa. Para de falar que cor que você quer a parede. Espírito Santo, se eu for fazer pra mim, eu quero ser desse jeito, então nem faço. Não estou dizendo que nós não podemos ter orações audaciosas. Mas o Espírito Santo não é capaz, não. Quem consegue entender, diz amém. A consciência o quê? Silencia. Aquela pessoa que você fala assim, eu sei. Tudo bem. Já me falaram isso. Meu irmão, se eu e você estiver desse jeito, dessa forma, a queda está quase. A queda, o sono ele vai começar antes da queda. Dormiu e caiu. A Bíblia não vai dizer que ele caiu e dormiu, não. Não. Lucas traz detalhes. Ele adormeceu e o quê? E caiu. Depois vai fazer o quê? Acontece o quê? A queda. Cai. E a Bíblia vai nos trazer que ele realmente morreu. Aqui não há margem de falar, pastor, depende. Não, a Bíblia já foi clara, morreu, pronto. Morreu mesmo, de uma queda. Entre 5 a 6 metros de altura. O pé direito naquela época era 2,5 a 3. Então, 6,5, mais ou menos assim. 7. Não tenho exatidão. Mas as construções eram mais ou menos essa altura. Ele fez o quê? Morreu. Caiu. E vai acontecer o quê? Nós só vemos quando a pessoa cai. Caiu! Que barulhão! Você viu o que aconteceu com fulano? Começamos a mandar zap. Você viu como aconteceu com ciclana? Começamos a repercutir quedas, mortes espirituais. Talvez na janela muitos já foram para aquele lugar. Apontamos quem estava sentado e caiu. Agora eu creio que tinha um que é tanto de curioso, não é isso? Vai lá na janela, começa a olhar por lá. O que eu quero dizer, que enquanto muitos verem a queda, Deus não viu somente a queda. Deus está vendo quando você começou a dormir. Deus começou a nos ver quando começou a me dar sonolência espiritual. Se muitos começam agora a ver a queda, fulano caiu, ciclano agora morreu. Mas Deus já estava vendo antes disso. Deus está nos vendo. Vendo essa abrição de boca espiritual. Esse enfadamento espiritual. E último ponto. A janela é um lugar. Diga assim, a janela é um lugar para ser abandonado. Abandone a janela. Fuja da janela. A Bíblia não vai dizer assim, olha, arranque a janela. Não. Tira a janela e coloca a parede, tijolo, tudo. Não. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Satanás já tem dominado o mundo. E Deus tem nos levantado como agentes, homens e mulheres, como libertadores. Quem é libertador diz amém. Nós temos que sair da janela.
Se todos os dias nós não buscarmos a presença, a face do Senhor, o nosso corpo, a tendência a ir para a janela. Garanto que se dá um estouro aqui, uns vão querer descer, outros pendurar na janela, ver o que aconteceu. Porque começa a perder o foco. É abandonar a janela. Não é dizer fulano, ó, o mundo é ruim, o mundo é péssimo, não. Lá fora tem isso. Lá fora tem escravidão. Mas aqui dentro em Jesus nós somos livres. Lá fora nós fomos cavalo do diabo. Mas agora aqui dentro nós resgatamos os cavalos. Nós combatemos Satanás. Temos que ter visão de mundo. Não temos que ignorar o que está acontecendo aí fora, não. Porque senão nós dormimos espiritualmente. Os sinais já estão acontecendo. Ah, não quero saber de Instagram, TikTok. Bom, se te leva ao lugar da distração da janela, então foge dele. Mas temos que entender o que está acontecendo. Temos que entender o que está acontecendo. É 6, 7, né? Na inocência das crianças. Farma, Ara, né? Sei, Aura. Não posso ignorar. Não, eu preciso entender o que é isso. Estou vendo as crianças. Viu o número 67 na blusinha do outro. Falou, 6, 7. Falei, que é isso? Eu preciso pesquisar. Tem que pesquisar, tem que entender. Ah, menina, você cogitou. Eu tenho que entender o que é esse negócio. Comportamento muito estranho. Mas você entender o que é isso? De onde surgiu isso? Como é que eu vou combater isso? O médico, para exterminar uma doença, ele tem que saber dela. Ele tem que desbruçar para entender. Ele tem que fazer uns exames, ainda que seja um médico de 40 anos. Você vai lá no gastro, por mais que ele tenha 50 anos de experiência, ele vai falar o quê? Eu preciso de um exame. Primeira consulta, você vai lá só pegar um exame, não é isso? Vai lá, preciso disso. Aqui, autorização para o exame. E para nós finalizar, nós temos que sair desse lugar de indecisão. Nós temos que sair, não vou dizer nem do muro, que agora o tema é janela da divisão. A Bíblia não vai dizer para arrancar as janelas é necessário. Ver o mundo lá fora é necessário que a gente comece a ter noção do que está acontecendo. Olhar pela janela a gente consegue ver, vai chover. Olhar para fora e falar, o céu está escurecendo. Meu irmão e minha irmã, não é arrancar as janelas hoje, é olhar para as janelas e entender que Deus já está dando sinais, a natureza está dando sinais, o tempo já está dando sinal, a natureza já está gemendo, as mortes já estão acontecendo, guerras estão acontecendo, nós precisamos de ter sensibilidade. Pode ficar ligado, meu irmão, deixa Deus usar vocês. É ter a sensibilidade. Tá vendo, filha? Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, meu bem? O que está acontecendo? A Bíblia já traz isso. Olha só o que a Bíblia já nos traz a respeito disso. O amor de muitos esfriando. Olhe pela janela, mas a luz da Bíblia com a palavra de Deus. Ela é o farol. Dominamos mais o celular, a tecnologia, do que a palavra do Senhor. Achava eu bobinho. E eu acabar com a palavra de Deus, iria só queimar as Bíblias, tirar as Bíblias do cristão. Claro que isso pode acontecer. Mas eu tenho visto algo mais grave. Ela sendo apagada do coração. O desinteresse. Não está precisando de governo, ninguém queimar a Bíblia, arrancar a Bíblia dos cristãos. Satanás já faz a distração. Satanás já faz a ilusão. O desinteresse, aquilo que já estava no coração, já nem entra mais. Quando estava debaixo do braço, já nem carrega mais. Aliás, já não tem mais espaço para a Bíblia na mão, porque o celular já está aqui. Consegue entender? Agora eu quero finalizar com os irmãos. Como é que Paulo vai fazer isso? Como é que a igreja se comporta diante disso? Como é que muitos se comportaram conosco quando nós caímos da janela? Como que a igreja do Brasil e do mundo tem se comportado ao ver alguém caindo da janela? A Bíblia vai nos trazer, nos dizer que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nosso corpo, a nossa carne é inclinada ao pecado, é inclinada às coisas ruins. Pode ser fitness, maromba, personal trainer, mas com certeza pensa assim em comer uma pizza, comer um hambúrguer, sim ou não? Essa mentalidade nossa tem que mudar, tem que alterar.
Deus não chama aqui a igreja, o comportamento do apóstolo Paulo não é de apontar, não é de acusar. Bem feito, morreu, é isso aí, ó. Caiu, cai mesmo. Quem mandou estar na janela? Quem mandou desobedecer a Bíblia? Caiu. Nós já chegamos com palavras prontas. Na queda de muitos, nós já damos banho de Bíblia na pessoa aqui, ó. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo tal, é porque Salmos diz isso, tá vendo? A gente já começa a recitar versículos. Não estou dizendo que não devemos fazer isso, mas nessa situação, Deus dá sabedoria ao apóstolo Paulo para saber conduzir. Deus está dando sabedoria à igreja a saber conduzir. Todas as vozes, como conduzir passou a queda de alguém. Silenciar. A igreja vai silenciar, vai ignorar. Projeta Atos capítulo 20, por favor, meu irmão. Versículo 9. Sabe o que venceu o jovem Eutico? O homem Eutico? Não foi o diabo, diretamente. Foi o sono. Tem Bíblia que vai falar o quê? Que foi vencido pelo sono. Outras versões vai falar que foram derrotados pelo sono. O sono foi só uma artimanha de Satanás para nos matar. As artimanhas da distração, da ilusão, é só uma artimanha. É só detalhes. O que tem te vencido aqui dentro da casa do Senhor? Eu já trouxe um tema dizendo: não basta estar na igreja, é preciso sair na janela. Não basta só passar o culto da virada, é preciso permanecer com o coração na obra e no dono da obra. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. O que tem te vencido? O sono? Silenciar. O cansaço? Todas as vozes, menos a tua. O que tem nos vencido? A tua. Quando analisamos a Bíblia, tem muitos homens e mulheres que tiveram quedas, cada um diferente. Mas não foi de repente, não. Foi concessão de concessão. Sansão foi assim, mentira e mentira e mentira. Saul foi na autossuficiência. Apóstolo Paulo agora tem uma atitude. Essa atitude que eu preciso ter, que nós precisamos ter. Irmãos, eu preciso trazer algo que ocorreu no ano passado, em um domingo. Chegou para mim no início do ano umas fotos pesadas do meu cunhado. Pode continuar adorando a Jesus, não pode deixar Deus usar você. E a foto é que ele estava ali próximo ao colégio Domingas, caído no chão, ensanguentado. Aquilo doeu minha alma, meu coração. Falei: Jesus, enquanto tem vida, tem o quê? Esperança. Morreu? Não. Falei: então Jesus tem esperança. Jesus continua sendo a resposta para a vida dele. E as situações foram piorando. De certa feita, ele chegou numa situação traumática mesmo, já ao ponto de estar mendigando. Meu sogro me ligou num domingo, dizendo: olha, eu preciso de vocês, preciso que me socorra. O pé dele está mais sujo do que o asfalto. Ele nem falou da roupa suja, a roupa rasgada. Ele falou: o pé está sujo, está pior do que o asfalto. Eu falei com ele assim: tem uma programação do culto da igreja, mas eu preciso cumprir essa missão. Ele chegou ao meu portão, recebemos ele, mas eu disse assim: você vai entrar, mas não vai permanecer do jeito que você está. Consegue entender? Peguei ele, sentei, coloquei uma água quente. Foi preciso lavar esse pé seu. Antes de você tomar banho, porque o banho que você vai tomar não vai resolver. Situação dolorosa, situação de derreter o coração. Peguei um sabão em pó, porque nada mais estava resolvendo. Joguei na água, aí foi saindo o caldo. Lavei, tapei uma escova, puxa. Ai, falei: não, uai. Já tomou outras pancadas pior. Essa é necessária. Meio sem entender. Arrumamos a cama dele, repousa. Amanhã é um novo dia. Irmãos, o tempo tem passado. A pastora Júlia vai gerar testemunho nessa casa. E no final do ano ele decidiu se tratar
tratar dentro de uma clínica que tem não é preocupação física, espiritual. Então, o primeiro requisito que você tem que olhar numa clínica de recuperação não é se o dono é pastor, não é isso. Esse dá trabalho espiritual. Amém? E aí chegamos, nessa feita neste ano, ele chamou eu e a pastora Ju falou: senta aqui, eu tenho algo para te dizer. Eu falei: amém. E ele já estava lá com a bacia, ele já estava lá com a toalha. Ele disse assim: meu irmão, aquele dia eu te chamei de doido, aquele dia eu te chamei de louco, aquele dia eu te chamei de fanático, aquele dia eu não entendi, mas hoje eu entendo que você queria ter parte comigo e com nosso Senhor Jesus. Deixa eu lavar os teus pés, deixa eu lavar os teus pés. Não basta só pregar o bom samaritano, é viver. Não basta fazer para os outros, tem que fazer para os de casa. Ah, mas como Deus tem gerado grandes coisas. Todo o processo de libertação é dia a dia, amém? O meu, o seu e o nosso. Nós temos gerado testemunho para a glória de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Apóstolo Paulo estava atento ao que estava acontecendo. Eu gostaria que nós caminhássemos agora junto com o apóstolo Paulo. Eu gostaria de convidar você agora para abrir os seus olhos espirituais, a ver o que estava acontecendo lá dentro. Lá dentro tinha luz, tinha palavra, tinha louvor. Mas agora não é hora de apontar. Agora é de falar: bem feito, vai cair. Não. Tomou, levou. Primeira coisa que eu fiz do meu cunhado é mandar a foto do pé dele pro pai, porque parece que a preocupação dele era o pé, não era nem a roupa. Ele falou: primeira coisa, o pé dele tá assim. Falou nem que tá sujo, o pé. São restaurações. Os nossos pés precisam ser lavados. Nós precisamos lavar pés. Atos capítulo 20, meu irmão. Projeta pro pastor. Versículo 10. Apóstolo Paulo tem uma atitude nobre. A igreja não é para apontar. A igreja não é para questionar. Tem dois homens de Deus aqui desse lado. Vem cá, um homem de Deus, em nome de Jesus, no altar. Cadê? Para me ser justo com quem está desse lado. Cadê um homem de Deus? Um? Não tem. Tem mais de 50 homens aqui. Um homem de Deus, cadê? Tem aqui um homem. Vem cá, meu irmão. Tem mais um homem de Deus aí? Vem cá. Senta aqui pro pastor. Isso, senta com as pernas para dentro aqui, ó. Isso, senta. Você não, você fica de pé aqui em nome de Jesus. Isso, arreda mais. Você tá lá na beira da janela. Senta, as costinhas pra cá. Agora os dois pezinhos aqui, ó. Isso, tá confortável, vai ficando aí. Aqui desse lado, dois homens de Deus, para me ser justo também. Cadê desse lado? Tem dois homens de Deus? Tem? Glória a Deus, levantou um, mais um. Vem cá, meu irmão. É Deus que chama você. Fica aqui desse lado, que eu consigo que todo mundo vê. Senta, por favor. Senta, você senta, por favor. Coloca os pezinhos pra dentro. Isso, você já entendeu rápido. Vai olhando aqui. Preciso de mais dois homens aqui, em nome de Jesus. Tem mais dois homens aqui, não vem cá, em nome de Jesus. Isso. Aleluia, fica em pé aqui, em nome de Jesus. Fica sentado aqui, por gentileza. A igreja toda consegue visualizar. Quem está conseguindo ver, diz amém. Se está aí atrás não consegue ver, fique de pé. Coloca os dois pés para dentro. Isso, em nome de Jesus. Paulo está atento ao que está acontecendo dentro da casa. A igreja precisa estar atenta ao que está acontecendo aqui. A igreja tem que estar atenta, que não é ficar só comparando a igreja aqui local com outras igrejas, com outras denominações. Aqui não cabe comparação. Aqui não cabe perda de identidade. Tem que cair de verdade. Aconteceu que eles o quê? Foi dormindo. Vocês vão dormindo, vai dormir. Quando eu falar caiu, vocês caem. Dormindo, deixa eu ver se é bom, atores. Dormindo. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho, vai dormindo. Será que consegue cair junto? No 3, 2, 1, pode ser? Foi dormindo. 3, foi dormindo. Tá gostoso demais janela. Melhor lugar, né? Tem gente que gosta de dormir na janela do ônibus, não é bom? O melhor sono tá ali na janela do ônibus. Aí tá dormindo. Pode ir, tá sentado na janela. 2 e tá indo. E começou e fez o quê?
caiu. Pode cair, cai, deita no chão, caiu. E começa os apontamentos. Começa os apontamentos. Paulo tem discernimento do Espírito. A palavra de hoje quer dar discernimento para mim, para você, para a igreja. Menos um caiu, não. É alma. Alma tem valor para Jesus. Alma foi derramado um preço de sangue. Largue a teologia de lado. Nesse momento, largue a teologia, largue o paletó, largue o colete, vamos salvar a vida. Não estou dizendo para abandonar a fé, o ministério, a igreja, não. Deus está falando assim, me entrega isso, vai salvar a vida. Eu amo essa passagem. Vai lentamente, viu? Os três aqui do altar tem que ter uma sintonia agora no Espírito. Seus ouvidos estão abertos? Seus olhos estão abertos? Apóstolo Paulo, a palavra vai dizendo. Paulo desceu. Vai descendo devagarinho. Não, assim não. Vai dando a volta. Desce, tem escada. Não, tem escada pra você descer isso. Aqui, ó. Vai caminhando aqui, ó. Vai descendo, ó. Vai descendo, ó. Você vai descer aqui, ó. A escada aqui, Vitor, ó. Vai descendo. Paulo foi descendo. Jesus, caiu ele. Jesus, o que aconteceu? Meu pai, é muito sangue jorrando. Meu Deus, é uma alma que está morrendo. Meu Deus, a queda foi fatal. Senhor, me dê sabedoria, me dê autoridade. Calma, abaixa ainda não. Desceu o quê? As escadas, degrau por degrau. Foi descendo. A Bíblia vai dizer que ele inclinou. Inclina aí, ó. Ele inclina. Deus quer homens e mulheres inclinados para almas nessa casa. Abaixa, meu irmão. Inclina. Escuta o respirar. Vê se tem saturação. Vê se o coração está batendo. Vê se tem vida. Tem vida. Tem vida para o viciado. Tem vida para o casamento. Tem vida para o teu filho. Morreu Jesus. Não vai ter mais jeito. Eu prospero. A Bíblia vai dizer. Ele não só inclinou, pastora Denise. Ele abraçou. Comece a abraçar vidas. Pare de apontar. Eu não importei da minha roupa ficar fedendo quando ele me abraçou, não. Eu digo assim, eu te amo, irmão. Deus vai mudar a tua história. Deus tem esperança. Deus tem vida para ti. Começa a profetizar a vida. Abraça ele mesmo no chão. Abraça ele. Paulo abraçou, você abraça também. Quantos sangues espirituais tem jorrado. E nós os percebemos. Igreja do Senhor, feche os olhos. Abrace alguém agora no mundo espiritual. Abrace alguém. Feche os olhos. Abrace alguém. Esse ato profético não é porque o pastor está pedindo que vai acontecer, porque o Espírito vai operar lá na casa, no hospital, em cadeia, onde estiver. Estiver na boca de fumo, Jesus visita lá também. Se preciso for, jorra a água da pedra. Já viu aquelas pedras na beira da BR que tem uma plantinha, um matinho nascendo? Se lá brota vida, quanto mais nesse coração meu e seu que é molinho. Se alguém me dá um soco no coração, eu morro na hora. Ei, meu irmão, se a palavra produz vida em pedras, quanto mais um coração de carne. Abrace mesmo, abrace essa pessoa. Abrace esse nome. Abrace essa pessoa. Comece a abraçar Jesus, eu abraço ele, abraço ela. Pastor, graças a Deus, minha família não tem ninguém. Tem alguém do teu lado. Tem alguém lá na célula. Deus, nós começamos a abraçar este homem, essa mulher. Comece a falar no nome dele. Teve jeito pra mim e pra você. Teve jeito. Tem jeito. Tem vida sendo produzida. Tem abraço sendo distribuído. Tenha sensibilidade. Se eu
não te ouvir, E o que acontece com nós? eu morro. Deus, nós ouvimos a tua palavra. Se eu não te ouvir, Ele acalmou o povo. A Bíblia vai dizer: não fiquem alarmados. O que Deus está trazendo hoje, não fica preocupado, não. Ele vai voltar para Jesus. Ela vai voltar para Jesus. Ele vai ser um pai restaurado, um filho restaurado, um homem restaurado, uma mulher restaurada. mas eu te Jesus! Há quantos eúticos estão caídos? Há quantos eúticos adormeceram? eu te ouvir, Jesus, se eu não tomar cuidado, eu também me torno um eútico dentro desta eu casa. prospero. Desperta do altar. Tua voz é A igreja, a segurança portaria. no começo, Agora a Bíblia vai meio dizer que ele e acalmou fim. e decretou vida. Tua voz é Decreta vida. Nós decretamos vida. Nós decretamos vida. Decretamos vida. Em nome do Senhor, nós decretamos vida. Vida pela palavra. Vida pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós decretamos vida. Nós decretamos vida da parte do Senhor. Coloque sobre os seus pés essa noite. Decreta vida. Decreta vida. Sabe o que Paulo faz? mesmo Declara que o cenário assim. diga que Está eu vivo. vi. Coloque de E as pé. evidências gritam que é pra Fazem desistir. cadeias quebrando. Traz ele Mas voltar. Deus está dizendo: Tem alguém querendo voltar, voltar. desiste, vida aí. Tem alguém querendo Ainda voltar pro tem terceiro vida andar. aí. Tem E o vida tempo aí. não limita o que eu vou fazer. Aleluia. Eu lhe garanto e Tem vida aí. afirmo pra você. Aleluia. Ainda tem vida aí, vai voltar a Ele viver. fala sobre Existe vida. Tem vida aqui, Jesus, ó. aí. Axarabalabachás. Ricadorabachás. Deus tem vida aqui. Deus só tem produzido aqui fruto do Espírito. Para muitos não vão acreditar, mas eu vejo vida. Eu vejo um novo florescer, uma nova frutificação. Coloque no altar em nome de Jesus. Quem está caído, vem para o altar. Tem vida, conduza ele. Paulo agora vai voltar a conduzi-los. Produzimos vida. Tem cadeias sendo quebradas neste lugar. Nós vamos chamar o nome de Jesus. Podemos? Na briga de infância, a gente chamava o irmão mais velho. Ou falava assim: vou chamar os caras da quebrada que eu conheço. Dava segurança, né? Eu conheço o Lelê, o Lelé, a Lalá. Ei! Eu conheço Jesus! Ei, o meu Jesus é poderoso! Incredulidade, escassez! Esterilidade espiritual! Pode decretar, minha irmã, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer? Que estava caído? Quer ser conduzido para o terceiro andar? Tem alma que quer cair em nome de Jesus. As evidências gritam que é Seja pra conduzido. desistir. Seja Mas eu conduzido. estou dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem mais vida. Tem mais vida. Vira aqui pro pastor, por favor. Tem mais vida aí? Só levantar o braço. O pastor é baixinho, mas consigo enxergar bem. Tem mais alguém? Tem vida aí, produzido? Tem vida aí. Tem vida na casa, meu irmão. Arley. Reconciliar com Jesus. Louvado seja o Senhor. Não é para apontar. O crente e não crente já entendeu o que é janela. Você que está em casa já entendeu o que é janela. Vamos orar por Caídas dessa noite. Você consegue decretar que há poder no nome de Jesus? Você consegue ouvir cadeias sendo quebradas? Me dá um suporte aqui, por favor. Continue sobre o altar, aqui é o lugar. Preciso de 2 consolidadores aqui, por favor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Poder no nome
nome de Jesus. Começa a chamar Jesus. Convida pro teu coração. Há poder Aos formandos dos casados, chama Jesus. Aos formandos dessa noite, Há poder no nome de igreja, declara agora, libera. Quebra a cadeia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Gente cauterizada, quebrar. homem de duro coração, hoje o Espírito te acerta. De Jesus. Mulher com dureza na Há alma, poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Comece a marchar, você que é na cadeira, e marcha aí, ó. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço som. Ouço cadeias quebrando. Eu consigo ouvir agora estalos e algemas. Estalos e correntes. Cadeias quebrando. Vai nessa casa. Ouço som. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Declara, igreja, bem alto, ouço cadeias. O exército Olha o exército levantando aí, ó. surge. Olha o exército aqui nessa casa. Olha O como é exército surge. Olha ali, O exército surge. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levante as duas mãos pro alto. Eu consigo ouvir no mundo espiritual, irmãos. Abre os ouvidos. Estalos de algemas. Grilhões sendo quebrados. Gritos de socorro agora. A igreja está entendendo. Você, a gente tem mais. Xarabalabachás. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que é que o Pai faz. Olha o que é que Jesus faz. Olha a cadeia sendo quebrada. Tem algemas. Tem algemas. Tem algemas. Xarabalabachás. Ouço cadeias quebrando. Quebra agora. Aleluia. Você que está em casa, tome a decisão. Coloque no comentário no YouTube agora. Fala, eu quero tomar uma decisão. Nós vamos te convidar aí. Ouço Nossa obrigação é seu nome. quebrando. Nós vamos procurar o teu contato. Você consegue ouvir? Eu disse que no mundo espiritual, se você abrir o ouvido, vai ter mais. Algema sendo quebrada aqui, ó. Pastor, e quando eu chegar lá em casa, profetiza cadeias sendo quebradas na sua rua, onde o tráfico domina. Declare cadeias sendo quebradas. Cadeias quebrando. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. É no nome do Senhor. Ouço cadeias quebrando. Nome de Jesus. Comece a chamar Jesus. A poder. Cuide da história do meu filho, da minha empresa, dos meus funcionários, do meu patrão, da minha rua. A poder no Tem mais algemas nome de quebradas, não resista Jesus. não. É hoje que Deus
Deus te chama. Cadeias quebrar. Tem pessoas que falam, só no culto da quarta eu faço. Deus te chama hoje. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Quem te convida é o Espírito. Jesus é maravilhoso. Este culto não é culto coach, não é palavra de autoajuda, é ajuda que vem do alto. A programação aqui é espiritual, é bíblica, é coerência, liturgia. Não há combinação de palavras ou estratégias ou temas pré-estabelecidos. É o Espírito que ministra. Não duvide, homem duro de coração, mulher dura de coração. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. Seja selada, seja restaurada na mente, Há no poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. E em teu nome. Em teu nome. Os cegos veem. E em teu nome. Em nome do Os Senhor cachos andam. E em teu nome. O Senhor encontrou em nome do Senhor Jesus. Em teu Aleluia. nome, Jesus, pra curar, libertar. Sabe o que é que Paulo faz? Em teu nome, Jesus. Para nós participarmos da formatura. Atos capítulo 20. Versículo 12. A igreja não deixou aquele homem do jeito que estava. Paulo foi até lá e liberou vida. É liberado vida sobre vocês agora. É liberado no coração. Você já está entendendo que o Espírito Santo está falando contigo? Você já está entendendo que está entrando aqui dentro? É vida sendo liberada. É a restauração na mente, nos sonhos. É a restauração na alma. É a restauração no coração. É a restauração na intimidade. A igreja não se distrai com a morte. Paulo volta. A Bíblia diz que ele continua fazendo a missão. Ele não distraiu, a morte não causou distração. A queda não pode cair distração em casa do Abba. O pecado de um, do outro, mortes espirituais, não pode causar distração. A Bíblia fala que ele volta. Creio eu que ele volta subindo as escadas, agradecendo a Deus, dizendo: Deus, obrigado por restaurar vidas. Obrigado por ressuscitar aquela alma. Foi o Senhor que fez. Não foi a minha teologia, não foi a minha boca, foi o Senhor. O Espírito de operação de milagre. Conduziram vivo o rapaz. Tem velórios acontecendo, sepultamentos. Pode ter vidas e almas morrendo, mas Deus levanta essa casa como restauradores. Eles não estavam mortos. Pode até ter morrido, mas hoje produziu vida. São homens vivos, são homens restaurados por Jesus. Paulo volta. Ele agora vai continuar. A Bíblia vai dizer que ele vai continuar a partir do pão, o cálice. Ele continue conduzindo o culto. Essa casa, ela não para, ela avança. Não deixe de pregar, não deixe de adorar. Continue conduzindo o que Deus te confiou. E a preciosa semente. Aplauda Jesus em nome do Senhor. O homem foi confortado. A igreja se alegrou.
Quantos aqui conseguem se alegrar com homens ressuscitados? A recepção é maravilhosa. É a igreja do abraço. É a igreja que acolhe. É uma igreja que está disposta a caminhar com vocês. Eu gostaria que vocês fizessem comigo a confissão de fé. Vem cá, em nome de Jesus. Só desce aqui pro pastor, que eu sou mais baixinho, em nome de Jesus. Confesse ao Senhor. Isso, olhando pro pastor, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Eu confesso o Senhor. Eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. Eu confesso, eu reconheço, eu dou legalidade para o Espírito. Se essa chave estava na mão de Satanás, ela é arrancada, eu devolvo para o Senhor. Se essa chave eu confiei em homens, se essa chave eu confiei em mulheres, se essa chave eu entreguei ao vício, se essa chave eu entreguei para a incredulidade, eu entrego para o Senhor, para o Deus restaurador. Senhor, eu peço ao Senhor que conduza este homem, escreva o nome dele no livro da vida, para que eles sejam, Pai, celebrados como nova vida, nova criatura. Esta casa tem algo para você. Você que está em casa, esta casa te espera. Quem recebe estes irmãos com alegria, com vontade, com amor, com paixão, diga glória a Deus, aplauda Jesus essa noite. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Adore a Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu olhar de graça no da